Bem, boa noite a todos e a todas. Eu vou tentar falar o mais lentamente que puder, por respeito ao trabalho do Pedro e do Fernando. Quem me conhece sabe que é uma dificuldade enorme para mim falar devagar. Quem não me conhece teve uma pequena amostra agora aqui, que é mesmo difícil eu falar devagar. Mas eu vou fazer esse esforço porque estamos aqui para conversar e só podemos conversar se nos conseguirmos entender. Este vídeo que vimos foi dos primeiros 6 meses de atividade no Parlamento Europeu, obviamente um vídeo muito resumido, não tenho nenhumas imagens do mandato anterior, mas sobretudo para, num exercício de prestação de contas, dizer o que me tenho dedicado nos últimos anos e, sobretudo, em função daquilo que foram os cargos para os quais fui eleita no Parlamento Europeu, são as questões económicas e monetárias e, portanto, a política da austeridade, as questões da fraude e da evasão fiscal, as questões dos refugiados e dos países do Mashrek, do Líbano, da Síria, da Jordânia, do Egito, em relação à qual exerço funções de presidência e, portanto, nós não escolhemos propriamente os temas que trabalhamos, mas eu, se tivesse escolhido, também teria escolhido cada um destes temas, porque entendo que eles são fundamentais para as vidas, para os problemas que atravessamos nas nossas vidas. Mas não foi para isso que aqui vi hoje. O David disse, e é verdade, é o primeiro encontro público que eu faço desde o anúncio da candidatura. Na realidade, a candidatura ainda não foi anunciada formalmente, o lançamento será apenas no dia 7, no próximo sábado, mas como eu estou em trabalho no Luxemburgo e estamos aqui com o grupo parlamentar da Esquerda Unitária, o grupo que eu faço parte do Parlamento Europeu, estamos aqui para analisar os resultados da Comissão Especial do LuxLeaks, não é bem só do LuxLeaks, mas de práticas de evasão fiscal, de elisão fiscal, de fraude fiscal, práticas que têm favorecido tantas multinacionais e que têm retirado tanto dinheiro aos cofres públicos dos países que estão em tantas dificuldades, e nós conseguimos estimar que por ano na União Europeia se perdem qualquer coisa como 160 mil a 190 mil milhões de euros só em acordos fiscais especiais e em práticas de elisão fiscal. Nem sequer estamos a contabilizar o dinheiro que se perde em fraude fiscal. Estamos a falar apenas só daquilo que é considerado legal, mas, no entanto, absolutamente imoral. E é imoral porque se as empresas, se as multinacionais não pagam os impostos nos países onde fazem os lucros, obviamente isso provoca um problema nesses países. É porque quem trabalha, ou as pequenas e médias empresas, não têm nenhuma hipótese de escolher onde é que vão pagar os seus impostos. Pagam onde trabalham. Mas as multinacionais podem escolher. E, portanto, isso significa que esse dinheiro de impostos que não chega às contas nacionais a Portugal ou em outros países é dinheiro que não existe para combater a pobreza, para criar emprego, para financiar o Serviço Nacional de Saúde, a educação pública e, portanto, cria-se uma situação de cada vez maior desigualdade entre os países europeus e dentro de cada país, entre os mais ricos e os mais pobres. A política da austeridade nos últimos 4 anos foi fortíssima em Portugal e nós assistimos a um caminho enorme de empobrecimento. Mas, como disse, muitos destes senhores ditos patriotas das maiores empresas portuguesas, e se pensarmos que 19 das 20 empresas portuguesas cotadas no nosso índice, no PSIM 20, 19 das 20 empresas pagam os seus impostos na Holanda e depois vêm apelar ao que é nacional é bom e que temos que ser patriotas nos anúncios televisivos de certas e determinadas companhias, mas se nós temos isto em consideração e os sacrifícios que são pedidos às pessoas, vemos que o nosso papel é dizer até pode ser legal, mas é mesmo francamente imoral e a imoralidade não pode existir no espaço político. É para isso que existe a política, para corrigir o que está errado. Mas dito isto, estamos aqui na reunião do Grupo Parlamentar da Esquerda Unitária
Amanhã teremos reuniões todo dia sobre isto e os amigos e companheiros do DILENC perguntaram se eu estaria disponível para fazer uma sessão pública. Claro que sim, com muito gosto, agradeço o convite. É um bocadinho estranho, porque é uma sessão em que prometi, falarei obviamente sobre a candidatura presidencial, ainda sem ter, como disse, lançado formalmente a candidatura presidencial. Mas o tempo também é o tempo que a gente escolhe, não há nenhum problema nisso, e portanto é com muito gosto que faço o primeiro encontro aqui também no Luxemburgo. Eu venho aqui com alguma regularidade, tenho também razões afetivas para gostar deste país. O meu pai foi imigrante aqui no Luxemburgo, trabalhou aqui na construção civil, mas para além disso, nos últimos anos vim cá muitas vezes, às vezes pelas piores razões, como por exemplo quando houve a ordem de expulsão de imigrantes portugueses de FOIEs aqui no Luxemburgo, mas também por boas razões, para celebrar com todos e todas que aqui estão os festivais da imigração, ou para os encontros das associações de imigrantes portugueses, ou para confraternizar e partilhar lutas políticas com os companheiros e companheiras do DILENC. Portanto, venho cá por boas e por más razões, mas sempre me senti aqui muito bem. Vou dizer apenas duas palavras, duas notas, melhor dizendo, não são duas palavras, como é óbvio, duas notas. Uma relativamente à situação política que vivemos em Portugal e outra relativamente à candidatura, e depois gostava mesmo era que pudéssemos conversar, porque viemos aqui e estamos aqui para conversar e eu venho aqui para ouvir também, não venho só para falar. Situação política em Portugal. Nós vivemos momentos muito interessantes e ao mesmo tempo muito desafiantes. Vivemos momentos em que a esmagadora maioria da população rejeitou as políticas de austeridade, rejeitou o facto de tentarem vender a ideia de que o país não é para todos, é só para alguns, rejeitou a inevitabilidade de 500.000 pessoas terem que abandonar o país em 4 anos por não terem lá futuro e, portanto, terem sido forçadas a sair do seu próprio país, rejeitou os cortes nos salários, rejeitou os cortes nas pensões, rejeitou, enfim, a destruição do Estado Social. E estamos a falar de 62% de quem votou. No seguimento das eleições, como sabem, deu-se início a um processo de negociações e de conversações entre as 3 forças da oposição, que foram, no seu conjunto, as mais votadas e, como disse, representam 62% do Parlamento. Essas 3 forças políticas chegaram a um acordo político, a um acordo de princípios para se criar uma alternativa de governo em Portugal. Como sabem também, o David já o referiu, o Presidente da República, depois de ter ouvido todas as forças políticas e de saber que não havia maioria na Assembleia da República para apoiar o governo de direita, ainda assim decidiu nomear o governo de direita e deu posse a esse governo esta mesma semana. Dito isto, eu quero deixar muito claro que há toda a legitimidade política e formal para que o Presidente da República possa dar posse ao partido mais votado. Não é esse o problema da atuação do Presidente da República. Não é o problema da legitimidade formal e política. O problema é mesmo um problema de democracia. É porque o Presidente da República sabia que não havia maioria na Assembleia para apoiar esse governo. Ora, um Presidente da República que quisesse ser Presidente de todos os portugueses teria ouvido os partidos e teria nomeado o governo que tinha apoio maioritário na Assembleia da República. E não tinha sido um presidente de um partido. Mas o professor Cavaco Silva não desilude e há de ser até o último dia do seu mandato presidente do seu partido e não o presidente de todos os portugueses. Nós acusámos este procedimento, como digo, não o procedimento formal, porque esse é legítimo, não o procedimento político, porque esse é legítimo, mas esta forma de atuação, porque, no nosso entender, é uma perda de tempo para o país. É uma perda de tempo nomear um governo para 10 dias, para esse governo chegar à Assembleia e, espero eu, ser rejeitado na Assembleia. É uma perda de tempo para a economia.
é uma perda de tempo para toda a gente. Só que, se prestarmos bem atenção ao que se passou nestes 10 dias, desde que se teve a noção de que o Presidente ia nomear o governo de Pedro Passos Coelho, percebemos que, na realidade, só foi mesmo uma perda de tempo para nós, mas foi o tempo que eles precisavam e que era preciso para acabar o que não tinham conseguido acabar. Um governo a prazo conseguiu fazer mais de 100 nomeações para cargos estratégicos, deixar as suas pedras bem colocadas, porque pode até vir um governo alternativo, mas as pedras ficam bem colocadas. Em 10 dias conseguiram avançar com tudo o que queriam avançar para uma legislatura no caminho das privatizações e, sobretudo, garantir que os transportes eram mesmo privatizados. Em 10 dias conseguiram garantir que o ex-secretário de Estado, Sérgio Monteiro, ia mesmo ficar à frente do novo banco e continuar a fazer do novo banco a negociata que nós sabemos que é. E, portanto, na realidade, ingenuidade a nossa de acharmos como é que o Presidente da República e o Governo não percebem que isto é uma perda de tempo. Porque é que Passos Coelho não tem humildade de chegar à frente do Presidente da República e dizer não tenho maioria na Assembleia da República, portanto não vale a pena nomear-nos no meio já a força alternativa que tem maioria. Porque afinal não era perda de tempo. Para nós é uma perda de tempo, mas era um ganho de tempo para garantirem que conseguem fazer o serviço todo até ao fim, mesmo que não fiquem no Governo. Seja como for, está tudo em aberto. Não sabemos como é que vai decorrer a votação na segunda ou na terça-feira, na próxima semana, na apresentação do programa do Governo. Eu espero, como disse, que a moção de rejeição ao Governo passe e, portanto, que este Governo tenha que ser substituído. Mas, no seguimento disso, o Presidente da República pode ainda encontrar uma terceira via, por exemplo, um Governo de gestão, um Governo sem orçamento. Mas pode fazê-lo. A declaração do Presidente da República, na noite em que decidiu nomear Pedro Passos Coelho como Primeiro-Ministro, como disse, formalmente legítima, politicamente legítima, foi uma declaração completamente antidemocrática, em que tudo o que excedeu a nomeação foi realmente excessivo e expulsou da democracia em Portugal 1 milhão de cidadãos, quando disse que jamais daria posse a um governo em Portugal onde estivessem forças políticas como o Bloco de Esquerda ou o Partido Comunista Português. Não cabe ao Presidente da República fazer essa avaliação, isso é uma escolha dos cidadãos e, portanto, eu não sei, sinceramente, até onde é que Cavaco Silva está disponível a ir, mas veremos. Pelo menos são tempos interessantes, são tempos de esperança, são tempos em que o medo começa a encolher um bocadinho mais, são tempos em que se começa a dar significado político, em que as pessoas percebem que o seu voto conta, em que percebem que há alternativas e são tempos em que, do ponto de vista da maturação democrática do nosso país, de facto já não tínhamos há muito tempo e isso é, do meu ponto de vista, desde já uma mais-valia deste processo. E, portanto, veremos o que se vai passar, mas é a democracia a acontecer e isso é sempre bom e veremos, mais uma vez, nas próximas semanas, qual será o desfecho. Dito isto, as condições que nós impusemos para esta coligação tiveram a ver exclusivamente, este acordo tiveram a ver exclusivamente com 3 condições básicas que têm a ver com a proteção do trabalho, a defesa dos salários e a defesa das pensões. E, portanto, garantidas estas 3 condições, nós entendemos que estão garantidas as condições para começar a mudar de rumo e a mudar de política em Portugal, para que mais ninguém emigre, a não ser que queira e não por ser obrigado. Relativamente à candidatura, muito brevemente, como sabem, a opção do Bloco de Esquerda era de apoiar um candidato ou uma candidata que pudesse englobar, digamos assim, as diferentes forças da esquerda, mas, como sabem também, as candidaturas foram surgindo umas atrás das outras, durante o período, que era o período das legislativas e da campanha para as legislativas, mas foram surgindo várias candidaturas. E, portanto, o que há 3 meses era um cenário viável deixou de o ser e entendemos por isso, e sobretudo numa altura em que estamos num período de mudança e de esperança novamente, que não podemos não lutar para que se acabe com a continuidade em Portugal, com a continuidade política, a continuidade em que ficam sempre os mais poderosos a controlar tudo e essa continuidade está representada na candidatura à Presidência da República pelo candidato apoiado pela direita.
e a primeira sondagem que saiu, como sabem, dava ao candidato apoiado pela direita 49%, o que significa uma possível vitória à primeira volta. O que poderia significar isso? Portanto, nós entendemos que no tempo da esperança e no tempo da democracia e do momento histórico que vivemos, é também o tempo de correr todos os riscos. E este é claramente um daqueles casos em que nem sequer é uma questão só política, é uma questão de lógica, é uma questão matemática. Quanto mais candidaturas se somarem à esquerda, quanto mais opções houver, quanto mais propostas houver, mais gente será mobilizável, mais gente pode participar e de forma mais capaz poderemos tentar evitar a vitória do candidato da direita, que representará a continuidade. Eu sei que de forma mais simpática e mais arejada, eu sei que também seria difícil não ser mais simpático e arejado que o atual Presidente da República, de forma mais simpática e mais arejada, mas a verdade é que é de continuidade que estamos a falar e de manter os interesses que têm controlado o país dentro do Palácio de Belém. E já é a altura de tirar o Espírito Santo do Palácio de Belém. Dito isto, as razões da candidatura são modestas. Esta é uma candidatura com pouca pompa, mas com muita circunstância. E são modestas as razões. É apenas, e tão apenas, disputar o espaço da política e da democracia que está criada em Portugal, dizer que sim, nós mulheres também temos direito a nos representar e ocupar cargos de poder. Metade da sociedade não pode estar representada pela outra metade, não é porque as mulheres façam melhor ou mais, é porque temos em democracia todos e todas direito de sermos representados. E no momento em que metade da sociedade portuguesa nunca se viu representada em nenhum cargo de poder de Primeiro-Ministro, tivemos uma única Primeira-Ministra, maravilhosa, é verdade, mas uma única, Maria de Lourdes Pinto-Silva, durante um ano, e foi por nomeação. Tivemos uma candidata à Presidência da República em 41 anos de democracia, também a mesma maravilhosa Maria de Lourdes Pinto-Silva. Não temos que pedir licença, não temos que pedir nada, não temos que ter medo, este espaço também é nosso por direito. Mas, sobretudo, é disputar este espaço da esperança e dizer que há uma nova geração e que eu penso que está a acontecer uma nova aliança de gerações entre a geração dita mais bem preparada e a geração dos pais e dos avós que fizeram imensos sacrifícios para que essa geração fosse tão bem preparada e que agora não vê em futuro. E é nessa aliança de gerações que está a surgir que eu penso que Portugal pode mudar. E para mudar é preciso também fazer política de maneira diferente. E é preciso uma presidência que esteja com as pessoas onde elas estão e nos problemas concretos e nas questões concretas. Não é para discutir meros prazos e formalidades, é para estar com as pessoas na vida concreta delas e de frente para as pessoas e não de costas para as pessoas. Eu, humildemente, penso que tenho condições, por trajetória de vida e pessoal, mas também pelo trabalho que tenho feito e pelo que tenho aprendido no Parlamento Europeu, humildemente, penso que tenho condições para me apresentar e para disputar essa nova forma de fazer política, que é, enfim, pôr as instituições ao serviço das pessoas e não as pessoas ao serviço das instituições como temos assistido até agora. Mas eu já falei muito mais do que queria, obviamente que demorei mais tempo porque tive que falar muito devagar, mas acho que o melhor é mesmo passarmos à conversa e queria aproveitar para dizer e terminar com isto, com esta nota, que é um gosto ver tanta gente aqui, muito obrigada por terem vindo, é mesmo um gosto e tivemos aqui ainda recentemente uma candidatura para as eleições legislativas, temos aqui a nossa candidata, a Catarina Salgueiro Maia, e que foi a nossa candidata do Bloco de Esquerda pelo Ciclo da Europa e que vive aqui no Luxemburgo, mas eu acho que está tudo dito quando a filha do nosso capitão, que permitiu a nossa liberdade e democracia, tem que emigrar porque não tem futuro no seu país. Muito obrigada, vamos conversar.